Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Jovem é morto no sítio dos Pintos com tiros na cabeça. 2 assassinatos registrados em Jaboatão dos Guararapes. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 deste sábado, 24 de julho de 2021. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas em Pernambuco foram registrados 7 assassinatos. 4 dos crimes ocorreram no interior e 3 no Grande Recife. E este ano, do dia 1º de janeiro para cá, em Pernambuco, já foram registrados 1.833 assassinatos, sendo 973 no interior e 860 no Grande Recife. José Belo do Nascimento, homem com 51 anos de idade, profissão não informada. Ele foi assassinado a golpes de faca peixeira ontem por volta das 6 horas da noite, na Rua das Perpétuas ou Rua das Orquídeas, em Amanagiro, interior do estado. E o suspeito do crime, Rogério Francisco do Nascimento. A motivação é desconhecida e o corpo de José Belo do Nascimento foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O jovem Mateus José Teixeira da Silva, de 20 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo no interior do bar Mina do Esporte, localizado na Rua José Brasil, no bairro Área Verde, no centro, em Gravatá. Crime praticado por elementos desconhecidos. De acordo com informações repassadas para a polícia, Mateus José Teixeira da Silva havia deixado o presídio há pouco tempo e era conhecido pelo vulgo de Mateus Ferrugem. O corpo dele foi trazido aqui para Recife para o Instituto de Medicina Legal. Outro Mateus, este Mateus Martins da Silva, também com 20 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo em terras do sítio Queimadas, zona rural de Betânia, no interior do estado. Crime de autoria e motivos desconhecidos. Só que o corpo deste outro Mateus foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Iranilson José Firmino, com 33 anos de idade, foi assassinado com tiros, disparos de arma de fogo numa escadaria da Rua do Cruzeiro, pertinho do Danilo Martelinho de Ouro, na Vila Sirigi, em São Vicente Ferrer. 2 homens encapuzados cometeram um crime. Esse assassinato aconteceu em um bar e ele, o Iranilson, estaria com o irmão dele quando tudo aconteceu. De acordo com informações, Iranilson, ele estaria traficando drogas e também estaria endividado. Um ônibus foi assaltado na Avenida Martins de Barros, no bairro de Santo Antônio, centro do Recife. 2 elementos armados com facões assaltaram, roubaram o celular dos passageiros. Em seguida, um policial militar que estava pelo local conseguiu prender um dos suspeitos. Trata-se de Nicolas Danilo Dias do Nascimento, de 23 anos de idade, que mora na Rua das Rosas, em Passarinho, no Recife. Os celulares foram apreendidos com eles, os celulares das vítimas, e a ocorrência foi registrada na Central de Plantões da capital. Olha, minha gente, amanhã haverá jogo do time Master do Buriti com o Real do Madrid, a partir das 9 horas no campo, pertinho da fábrica da Frevo. Entre os atletas do Master do Buriti estão Ailton, Tatá, Broa, Roberto Laureano, Neno, André, Pepa, Cris, Catita e também Zé Brau. E amanhã no campo da Marina, na Mangueira, a partir das 10 horas, grande jogo entre o Flamengo e Marcos Freire e o Arrasta Tudo Futebol Clube da Mangueira. Estão sintonizados com a gente aqui na Jornal Fernanda, Andréia e Vanusa da Multirins. É o comissário Claudio Nono, a esposa Dona Estela e os filhos Júnior Cabeção, Wagner, Douglas e Bruno, que trabalham no Banco do Brasil em Paulista. A família mora na 4ª etapa do Rio Doce, em Olinda. No mercado de Camaragibe, toda a turma ligada com a gente na Jornal, inclusive Sandro do Miúdo. Tony está lá na Guabiraba com a esposa de Isabela e os filhos. No Bode, comunidade do Bode no Pina, Zé do Peixe, Cristina e o pessoal do sindicato de Iai batendo forte. Madeu pai, Madeu filho e a esposa de Madeu pai, Dona Maria, estão no bar deles, lá no Mercado das Flores, em Santo Amaro. O pedreiro Sérgio Largatão, Rubens, Inácio, Jeremias da Verdura e Bruno Cascato, que é produtor da dupla Caju e Castanha, que lançaram recentemente a música Tampa e a Panela. Também sintonizada com a gente, a turma da pelada do professor do Roma.
é a pelada do professor Roma, que é no campo da Bacia Paulista. Hinaldo Pacheco está lá em Campo Grande ligado na jornal. Os comissários Cardoso e Paulo Santana da Delegacia de Belém de São Francisco. Outro comissário é o Rubens Rafael Lujanga. E o sargento PM Paulo Roberto é o Nego lá do Vasco da Gama. No Pina estão também Hugo do Peixe, a esposa Nilza e os filhos Roberto e Robinho. Everaldo do Vampiro do Córrego Junipapo. E o comissário amigo da gente Matias, o conhecido Índio. Seu Luciano Oliveira do Nordestino em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho. Ele é amigo de Jorge dos Produtos Igual. Todos sintonizados com a gente aqui na Rádio Jornal. Jovem é morto no sítio dos Pintos com tiros na cabeça. 2 assassinatos registrados em Jaboatão dos Guararapes. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Eliel Alves, o repórter do Bandeira 2. E agradecendo mais a rapaziada sintonizada com a gente. Beto é motorista de Catapuga e cobrador. Ambos trabalham no ônibus da empresa Cidade Alta da linha PA15 Gondeira Boa Vista. Os vigilantes do TRF5, Dionísio, Jorge Ricardo, Luiz Fernando, Aloísio, Jorge Luiz, irmão Paulo, Márcio, Gilvan e Érico. Todos estão sintonizados o tempo todo com a gente aqui na Rádio Jornal. Está lá em Socorro, Jaboatão dos Guararapes, Vaguinho Eletricista, Dona Maria do Senhor Inácio, Lula Pena, Seu Caetano, pai de Gil, Maru do Beco do Abraço, Salomão Mecânico, Jorge Malafaia, Homem, motorista, pai de Juan, Marivaldo da Banca, todos sintonizados com a gente o tempo todo aqui na Rádio Jornal. No terminal de Pão Amarelo em Paulista, Nelson, que trabalhou na SDS, amigo de Marcel do Caetés 1, a mãe do Nelson, Dona Marisete do Jardim Brasil 2, as tias de Nelson, as irmãs de Dona Marisete, Marisa está em casa caiada em Múcia, em Candeias, no Jaboatão dos Guararapes, Clebson e todos da Escola Novo Horizonte, no Alto Santa Terezinha, Paulo Tricolor da Ração, está no Jordão, Bodão dos Coelhos, Edna e Expedito Lima, o Pai Dito, Pai Tonzinho, está lá na Sapucá de Dentro, o comissário Buril, o velho da farmácia e Ronaldo do Caldo de Cana, todos no Maranguape 1. Em Afogados estão Doda Treinador e os policiais rodoviários federais Zito e Josias da Escolinha. No bairro Santana, em Camaragibe, Alexandre, motorista da Mob Brasil, a esposa Josilene, o filho Alain, os pais de Xando, seu Luiz e Dona Anitta e a vizinha Antônia da Lojinha. Toquinha do Arrumadinho está na Rua Frei Casimiro, em Santo Amaro. A turma do Independente da Campina do Barreto, inclusive Sargento Léo e Heriberto do Ouro. Os funcionários de Moreira Modas, no edifício Igaraçu, bem no início da Dantas Barreto. O comissário Nilson da Delegacia do Cordeiro, Nide Xambá, sempre ligado com a gente. Também o comissário Tonho Mangaba, no bairro de Santo Amaro. A rapaziada toda na Ceasa. Não esquece a gente, é uma cidade ali, todo mundo trabalhando e ligado na jornal. Inclusive o presidente Gustavo Melo, os diretores Pedro Venas, Rafael Suassuna e Paulo de Tasso, e também o segurança Eziel, seu João Jorge Jadson dos Produtos Igual lá em Igaraçu, o publicitário Fábio Gondim, a esposa Vera Borba em Casa Amarela, Cleonice e os funcionários do restaurante Pajaraca no Sítio dos Pintos, Russo da Costela, no estabelecimento dele Recanto do Russo, na Avenida Norte, bem em frente à entrada do Vasco da Gama, a turma da 103 de Maranguape 2, Severino Bio, Gilson Rato, ex-jogador de futebol, Gilson Rato, Feliciano, lá o ex-náutico, Hélio do Sindicato dos Vigilantes e o presidente Souza, e também Dona Selma, lá morando atrás da Barra do Campo, vendo futebol e com o radinho ligada com a gente na jornal. O ex-jogador aposentado Marcos Bola, na Rua Frei Casimiro, em Santo Amaro, onde está também o filho dele, Bruno da Costela e do Bafo, e também com os lanches. Juninho Água também está sintonizado com a gente. A Índia Janeide da tribo Fundior de Águas Belas, ela é estabelecida com a barraca de lanche ao lado da Igreja Batista Brasil para Cristo, em frente à Galeria Bibiribe, ela Frígio Lima, e também na galeria o irmão Fábio Capoteiro. E no Alto do Mandu, Dedeu da Mercearia, Galego, Nozinho, Rani, Ovaldo Galeto, Bio do Mercadinho, Dedé de Belina, Silva do Café, Adriano Lavador de Carros, Tourão, Paulo Teixeira do Poço da Panela, o subtenente Cândido que mora do Janga, Tiurão e a subtenente Maria Farias, tem também Djalma do Bar da Língua, Luiz do Coco e o delegado Altino, todos sintonizados com a gente aqui na jornal.
2 mulheres foram presas e um adolescente apreendido ontem no município de Angelino, no Agreste do Estado. Com o trio, a polícia apreendeu drogas, celulares e dinheiro. As mulheres autuadas em flagrante mandadas para audiência de custódia. Já o adolescente foi apresentado ao Ministério Público. Um casal foi preso ontem por estupro, produção de pornografia e aliciamento de criança durante a operação da polícia denominada Anjos da Guarda. Na rua Floriano Portela, Vila Canadá, em Garanhuns, no Agreste do Estado, a polícia militar prendeu um elemento que estava com uma pedra de crack. Ele foi encaminhado à delegacia local, onde foi feito um TCO, termo circunstanciado de ocorrência. Policiais do GAT do 10º Batalhão prenderam um elemento numa blitz na Vila do Cruzeiro, em Quipapá, na Mata Sul do Estado. Um homem que estava com um carro Siena com 13 papelotes de maconha. O suspeito alegou que era para uso próprio. Ele foi encaminhado à delegacia de Palmares. 3 homens foram presos com mais de 1 tonelada de trilho de linha férrea de Catende, na Mata Sul. O material havia sido furtado e estaria sendo levado em um carro Fiat Strada quando o trio foi abordado na PS 120. São eles: José Sandro Marcelino da Silva, José Eduardo do Nascimento Silva e Ronaldo Delmiro da Silva. Os 3 foram autuados em flagrante na delegacia de Catende. E agora falar de coisas boas, aniversariantes de hoje, tem muita gente aniversariando hoje. Dona Sônia, ouvinte assíduo aqui da Regional Soninha, está completando 72 anos de idade, mora no Alto Santa Isabel, em Casa Amarela. Letícia Dançarina, completando 22 anos, para na Vila Tamandaré. Haverá um almoço e será na Fazenda Rodrigues, com a participação dos amigos dela, Sargento Filho, Bagagem da Estância, Papi, Joca Rossi, também Zacaria do Brega, o dançarino. O funcionário da Fundagem, Severiano, é conhecido como Fantástico, está aniversariando. Flávio, que mora em Porta Larga, está completando 34 anos. Ele é filho de Dona da Guia e Fernando do Recanto Bar. Gilmar é o conhecido Mamal, completando 60 anos. A mãe dele é Dona Zuleide, de Porta Larga. Solange, completando 43 anos. Ela é esposa de Luciano, também de Porta Larga. Sila, da Rua Metódio de Godói, no Engenho Maranguape, está completando 85 anos de idade. Os amigos Dona Sila, Vandinho Júnior, Edna, Lúcia, Edmilson, Bebeto, Zé e Nancy do Bar. Giva do Ferro Velho, ele é técnico do Internacional da Campina do Barreiro, está aniversariando. Haverá hoje à tarde um encontro com os amigos no Arca do Cajueiro, no Recife. João Gabriel Pascoal Bione Gomes, completando 7 aninhos. Ele é neto de Charles Bione, da Alta Escola Boa Vista. Alisson Buril é o filho mais velho do comissário Beto Buril, que mora no Maranguapião Paulista. Wanda Helena é esposa do vigilante Marcelo Gatunagem, isso mesmo, Marcelo Gatunagem. Ele é do Alto do Pascoal. Os amigos dele, Isabel Mano do Queijo, Carlos Peroba do IML Dalva, que moram na Bomba da Metério. O ex-soldado do Exército, Bernardo, ele serviu com o nosso primo Sargento PM Fernando, lá do Córrego do Genipapo. Também aniversariando hoje Dona Marinalva, completando 73 anos de idade. Dona Marinalva é esposa de Marroco, que mora no Alto José Bonifácio. O casal é pai do vereador Almir Fernando e de Fernanda, que mora em Jundiaí, no estado de São Paulo. E agora os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o Tenente Lupécio Nunes. Os sargentos Antônio Henrique Gama, Luiz Cantalupo, sobrinho, João Alves da Silva Neto, Norberto Gomes, sobrinho, a pensionista Joana Pereira da Silva, outra pensionista Olívia Antônia de Barros, deixa-me ver aqui, o Major Severino João de Santana, o Coronel José Mário da Silva e o Subtenente Vital Barbosa Lima. O Sargento Norberto Gomes, sobrinho, já falamos também, são os aniversariantes da MERP PMBM. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Chegando aqui um aniversariante, deixa eu ver aqui, Evandro de Maranguape 2, é irmão de Rani, está aniversariando hoje. E aí quem está de plantão na portaria da emergência geral do Hospital da Restauração, os funcionários de hoje, Martinelli de Passarinho, Raíssa, Janaína Ramos, Aleandra, Tatiane Tátio, Engenho Maranguape, Andréa Marinho de 2 Unidos, Clécia, filha de Cátia, neta de Dona Lúcia, Janaína Otília, esposa de Will da Bomba do Metério, e Eliane, filha de Nego e Geni, de Nova Descoberta. Na nova emergência clínica estão lá Elaine, Islene, que mora em Pautalho, a Maga
e ainda de Rio Doce e Olinda. E os maqueiros de plantão, Silvano, André, Ricardo, Brasil, Pablo, Berg, Índio, Washington e Tiago do Bloco Cirúrgico. Tiago e Marconi estão no estacionamento Dois Irmãos lá, na Avenida Rio Capibaribe. E agradecendo nossos amigos operadores aqui da Rádio Jornal, sempre com a gente, batendo forte. Big Alves, Guto César do Pedal da Casa Amarela, Chaveirinho, Camutanga, Adilson, Carlos Santos, Aldo Leite e o nosso Avanildo Sequeira, que está aqui comandando o Bandeira 2 e daqui a pouquinho vai comandar também a primeira página e a Super Manhã no Comando Geral. Fim de semana apresentado hoje o programa pelo nosso irmãozinho Wagner Gomes, é daqui a pouquinho. 4 pessoas, entre elas um adolescente, foram agarradas pela polícia. Já falamos, inclusive, esse pessoal, esse quarteto aí, foi pego no distrito de Guadalajara Paudalho com um revólver 38, 133 papelotes de maconha, 45 pedras de crack e ainda R$190. Em Timbaúba, no loteamento Rosanã, a polícia militar conseguiu apreender uma espingarda artesanal, saco plástico com 33 big de maconha e material usado para embalar as drogas. 3 suspeitos que estavam com esse material conseguiram fugir com a chegada da polícia. Márcio José da Silva, que mora na rua Paula Batista, em Casa Amarela, foi agredido a socos durante uma briga. Ninguém informou quem o agrediu, os motivos, e ele foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Arlindo Soares da Costa, que mora na Rua da Caixa, em Iati, no interior do estado, ele foi alvejado por disparos de arma de fogo num atentado de autoria e motivos não informados e foi socorrido no hospital local, sendo em seguida removido aqui para Recife, para o Hospital da Restauração. No Vasco da Gama estão ligados com a gente o delegado José Antônio, o filho o comissário Zezinho com a esposa Jerusa. Isleide Flávia Oliveira de Andrade, residente na Avenida Central, na ilha de Joana Bezerra, foi brutalmente espancada nas proximidades do Compaz por elementos desconhecidos. Foi lá mesmo, e ninguém informou quem agrediu nem a motivação. Ela, apresentando hematomas por todo o corpo, foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração. Sandro Magno dos Santos, que reside na Travessa Pedro Albuquerque, no bairro da Boa Vista, foi brutalmente espancado por marginais. O fato aconteceu no próprio bairro e ele, o Sandro Magno dos Santos, com hematomas por todo o corpo, foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Ramos Gaudêncio está ligado com a gente na Jornal, mora em São Lourenço da Mata, ele, a família, toda a turma lá, ligada com a gente. Valeu, Ramos Gaudêncio. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Jovem é morto no sítio dos Pintos com tiros na cabeça. Um jovem que não conduzia nenhum documento que o identificasse, trajando calção azul e camisa preta, foi assassinado com disparos de arma de fogo a queima-roupa na cabeça, na estrada do sítio Sapucaia, bem pertinho do Parque do Ambu, no sítio dos Pintos, lá onde mataram o sargento da Polícia Militar, no sítio dos Pintos. E agora apareceu este rapaz morto. A autoria e os motivos do crime também são desconhecidos. O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML, policiais da Força Tarefa do DHPP. E atenção! 2 assassinatos são registrados no Jaboatão dos Guararapes. Nas últimas 24 horas, 2 homicídios foram registrados em Jaboatão dos Guararapes. O primeiro aconteceu por volta de 1h da tarde. A vítima, Jonas Henrique da Silva, de 22 anos de idade. Ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo pertinho do sítio de Dona Rosa, na comunidade Curcurana, no bairro de Barra de Jangada. Crime praticado por elementos desconhecidos. De acordo com informações, Jonas, ele seria usuário de drogas e andava com gente errada. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. 25 minutos após a morte do Jonas, um outro rapaz foi assassinado em
Jaboatão. Hinaldo Arnaldo da Silva, de 47 anos de idade, ele foi morto com disparos de arma de fogo na rua Dr. Luiz Regueira, em Prazeres. Crime praticado por um elemento desconhecido, os motivos também são ignorados. Hinaldo ainda chegou a ser levado para o hospital Jaboatão Prazeres, de onde o corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal. E a polícia segue investigando esses 2 assassinatos registrados lá em Jaboatão dos Guararapes. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua rádio, Jornal Rádio Forte FM 90.3.